Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Josefina, professora de português, e eu estou aqui para ajudar vocês neste momento, para ajudar vocês a passarem nessa prova que vocês estão prestando. Eu tenho certeza que se vocês fizerem tudo direitinho, vocês vão conseguir passar, tá bom, gente? Vocês têm todo o meu incentivo. E hoje, gente, a gente está continuando um bloco sobre gramática, a gente está nas aulas de gramática aqui. Acompanhem o site, tá bom? Acompanhem todas as aulas anteriores para vocês não terem nenhuma dúvida no futuro. Façam os exercícios e se vocês fizerem tudo direitinho, vocês vão conseguir, vocês vão ver. Gente, hoje a gente vai continuar esse bloco falando sobre advérbio e conjunções. Advérbio e conjunções. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Então, ó, vamos ler aqui a definição comigo. Advérbio é a classe de palavras palavra invariável que exprime circunstâncias. A conjunção é a classe de palavra invariável que liga duas orações ou dois termos de uma mesma oração. Gente, a gente fala que o advérbio, na verdade, ele tem a ver com a modificação do sentido do verbo, na verdade, tá? Assim como o adjetivo ele vai modificar ou dar uma qualidade para um substantivo, o advérbio ele vai estar modificando o verbo. E a conjunção, ela é uma classe de palavras que ela é invariável porque ela serve para ligar. Na verdade, ela é uma palavra que faz a ligação entre períodos e orações e sentidos da frase, tá bom? Então, vamos ver os exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Então, olha lá. Joana fala muito. Se a gente for classificar esse fala aqui, a gente está falando do verbo. Olha só, Joana fala muito, certo? E esse muito aqui, ele está classificando, então, o quê? O verbo falar. A Joana fala, ela fala o quê? Ela fala muito, tá bom, gente? Depois a gente tem assim, Joana é muito bonita. Aí, nesse caso, a gente está usando um adjetivo, tá bom? Porque está classificando a Joana nesse caso. E, gente, se eu falar assim, Joana come muito pouco aqui, eu também estou falando sobre o advérbio nesse caso, que é o muito pouco, na verdade. O advérbio pode modificar também uma oração inteira, gente, atribuindo a ela uma determinada circunstância. Por exemplo, infelizmente, a seleção não se apresentou bem no último jogo. Esse infelizmente aqui, ele tá falando pra gente sobre o sentido da frase. Que a oração, na verdade, o sentido dela tá falando que a circunstância não foi positiva. Infelizmente, a seleção não se apresentou bem no último jogo. Tudo bem, gente? Os advérbios, gente, eles também podem ter ligações, eles podem ser usados juntos. E quando há duas ou mais palavras que exercem a função de advérbio, temos a locução adverbial, que pode expressar as mesmas noções dos advérbios. Por exemplo, a encomenda chegara pela manhã. A gente tem aqui pela manhã. Nesse caso aqui, esse pela manhã, ele tá dando uma qualificação para esse verbo, que é o chegar, quando? Pela manhã. E como tem o pela, que é o por mais ele tem essa junção pela, com a palavra manhã, isso vira uma locução adverbial. E é importante vocês saberem que tem essas locuções e que vocês podem melhorar o texto de vocês se vocês forem usar elas, tá bom? De modo algum, faremos a troca da mercadoria, como está aqui no exemplo. Esse de modo algum também é junção de palavras com advérbios, e aí eles estão formando essa locução adverbial. E está te dando essa noção, de modo algum faremos troca da mercadoria. Tudo bem, gente? Olha só, tem alguns exemplos que vocês podem usar aqui como uma locução adverbial. Olha só. Às vezes, à esquerda, ao lado, a cavalo, ao vivo, de repente, por fora, por trás, com certeza, lado a lado, às claras, à direita, ao fundo, a pé, a esmo, de súbito, por dentro, por ali, sem dúvida, passo a passo, às cegas, à distância, ao longo, às pressas, à toa, de vez em quando, por perto, por hora, de propósito ou mais das vezes. Todas essas expressões são locuções adverbiais, vale a pena vocês estarem utilizando no dia a dia, vale a pena vocês tentarem produzir frases e textos com elas, porque elas dão sentido ao seu texto, elas deixam o seu texto mais rico. E vocês precisam prestar atenção. Vocês precisam prestar atenção para não confundir locução adverbial com locução prepositiva.
Nesta última, a preposição vem sempre depois do advérbio ou da locução adverbial. Então, na locução prepositiva, que é a locução que vai usar preposição, você precisa pensar que a preposição vai estar sempre depois, ó, perto de, ó, a preposição de, antes de, dentro de. Quando você tem esses advérbios com essa preposição depois, então isso aí é uma locução prepositiva, ela não entra como um adverbial, tá bom, gente? Já adverbial, você pode ver que você vai ter os pronomes na frente, você vai ter palavras no meio, conjunções. Então, assim, é diferente. Vocês precisam saber que tem essa diferença, tá bom? Então, tem o advérbio e tem a locução adverbial. Os advérbios, gente, como todas as palavras, eles também têm classificações. E a gente vai estar estudando agora quais são os tipos de advérbios que existem, tá bom? Gente, os advérbios podem ser classificados como advérbios de afirmação, a palavra sim, a palavra realmente, a palavra certamente, são advérbios. Você pode ter advérbio de tempo, agora, ainda, hoje, sempre, logo, então. Essas palavras, elas determinam circunstâncias, tá bom, gente? Advérbio de lugar, aqui, lá, acima, além, dentro, perto. Advérbio de modo, assim, bem, mal, devagar, melhor, etc. Advérbio de dúvida, acaso, talvez, possivelmente. Eu sei que muitas vezes vocês estão lendo agora e vocês nem imaginam que isso é advérbio. Sim, essas palavras são advérbios porque elas acabam modificando a circunstância. Negação, não, nunca. Intensidade, muito, pouco, demais, tão, menos, quase. Gente, os advérbios, então, eles têm todos esses tipos de função e de classificação, quando vocês forem estudar. Então, aí vocês podem estar, quando tiver aquelas provas de gramática e eles fazem para vocês pedirem para vocês fazerem a classificação das palavras, você já sabe qual que é o advérbio. É muito importante que vocês memorizem isso, que vocês estudem isso, que vocês saibam a diferença dessas palavras, tá bom? Os advérbios interrogativos, gente, tem uma listinha aqui que a gente pode estar usando. Quando é que nós voltaremos? Esse quando, advérbio interrogativo. Onde vamos passar as férias? Advérbio interrogativo, esse onde. Como faço minha inscrição neste curso? Advérbio interrogativo. Por que você aceita esse tipo de tratamento? Advérbio interrogativo. Para que ele insiste nesse projeto falido? E quanto custa uma casa neste condomínio? Todas essas palavras, gente, quando, onde, como, por quê, para que e quanto, são advérbios interrogativos, tá bom? Eles serão usados na interrogação, nas frases interrogativas, tá? O advérbio, gente, também pode ser classificado referente ao grau dele. Então, quando a gente pensa em grau, grau comparativo, chegou tão cedo quanto o diretor. Esse tão quanto, advérbio comparativo, com grau comparativo. Chegou mais cedo que o diretor e chegou menos rápido que o diretor. Esse quanto, mais, menos, tão, é a classificação dos advérbios em relação à sua comparação. Aí, quando a gente tem o comparativo, a gente pode classificar eles como igualdade, tão quanto, que são duas coisas iguais, né? Superioridade, mais que, ou inferioridade, menos que. Tá bom, gente? O advérbio também pode ser classificado em relação ao grau superlativo. O superlativo ele pode ser sintético ou absoluto, que é acordou muito atrasado, nesse caso aqui, muito atrasado, e o superlativo analítico, acordou muitíssimo atrasado. Então, quando você tem essa modificação do advérbio, muitíssimo, pouquíssimo, isso a gente considera ele como superlativo analítico, tá bom, gente? E existem algumas formas que assumem a função de adjetivo e de advérbio. Por exemplo, eu posso falar assim, ela fala rápido, e posso falar assim, as meninas estavam meio tristes. E aí, nesse caso, se você for ver, quem fala rápido aqui? É a menina aqui. Então, ela pode ser, nesse caso, um adjetivo. E as meninas estavam meio tristes. E aqui, esse meio aqui, ele também está tendo a função de adjetivo, porque aí ele está classificando a situação das meninas.
Então, gente, advérbio é uma coisa assim que vocês memorizando e vocês sabendo que ele vem para modificar o sentido do verbo, ou a circunstância nas orações, vocês entendendo isso, fica muito fácil classificar eles nas orações, tá bom? É importante que vocês revejam essa matéria, que vocês memorizem essas coisas para vocês saberem a diferença e que qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês façam bastante exercício, os exercícios que vão estar propostos para vocês, tá bom? E revejam a matéria sempre, tá? E agora, gente, a gente vai partir para a parte de conjunções, que é a outra parte, tá bom? Gente, as conjunções, a exemplo das preposições, elas não exercem propriamente uma função sintática. Elas são conectivos, ou seja, conectivos são palavras que se juntam, que ligam uma coisa na outra, tá bom? Então, sempre tem que pensar que conjunção é um conectivo. Gente, a conjunção, vamos ver aqui. De acordo com o tipo de relação que estabelece, as conjunções podem ser classificadas como coordenativas ou subordinativas, gente. No primeiro caso, os elementos ligados pela conjunção podem ser isolados um do outro. Ou seja, quando existem orações ou elementos seguidos por coordenação, regidos por coordenação, esses elementos sozinhos, eles têm sentido. Já esse isolamento, no entanto, não acarreta a perda da unidade de sentido que cada um dos elementos possui. Ou seja, se você colocar esses elementos isolados, esses elementos vão ter sentido. Quando a gente tem períodos classificados por subordinação, esses períodos eles não funcionam sozinhos, eles perdem seu sentido sozinhos, isolados, tá bom? Então as conjunções elas podem ser coordenadas ou subordinadas. Gente, exemplo de conjunções coordenadas. Existem as conjunções coordenadas aditivas, que são aquelas que dão ideia de adição. Ó. São elas e, nem, e não só, mas também, não só, como, também, bem como, não só e mais ainda. Olha o exemplo aqui. Os jornalistas entrevistaram um deputado e questionaram sua conduta. Esse aqui, ele está dando uma ideia para você de adição. Então, assim, ele está te dando mais uma informação. E é isso que você precisa pensar quando você estiver classificando essas conjunções. Se estiver em dúvida, a aditiva dá a ideia de adição. A próxima, a adversativa. A adversativa já, ela dá uma ideia de contraste ou de compensação. São elas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto e não obstante. Olha aqui o exemplo para vocês verem. Minha irmã fez um bolo, porém não ficou muito bom. Olha aí a ideia de contraste. Ela fez o bolo, mas não ficou bom. Ela não desenha um traço, ao passo que é excelente escritora. Aí você deu uma compensação. Ela não tem um traço. Ela não desenha um traço. Ou seja, ela não tem um desenho, o poder do desenho, mas ela é uma ótima escritora. Tá bom, gente? Conjunção coordenada também alternativa, que dá a ideia de alternância ou escolha, indicando fatos que se realizam separadamente. São elas ou, ora, já, quer, seja, talvez. Você estuda ou brinca? Olha aí a alternância. Você estuda ou você brinca? Ela ora chora, ora ri. São duas coisas alternando. Então, são duas situações que estão alternando. Então, vocês pensam na conjunção coordenada alternativa, que dá essa ideia de alternância, gente. As conjunções explicativas, elas vão te dar a ideia de explicação. Elas ligam a oração anterior a uma oração que explica, que justifica a ideia nela contida. São elas que, porque, pois, antes de verbo, e por quanto. Por exemplo, voltem, porque estamos atrasados. Olha aí o motivo. Pediram para voltar, por quê? Porque estamos atrasados. Está explicando. Vou dormir, pois estou cansado. Olha o pois antes do verbo. Pois estou cansado. Também está dando uma explicação. Quando você usa o pois antes do verbo, você está dando uma explicação. Conjunção coordenada explicativa. A gente tem as conjunções conclusivas, que dá a ideia de conclusão. Elas ligam a oração anterior a uma oração que expressa a ideia de conclusão ou consequência. São elas logo, pois, depois do verbo. Ó, pois antes do verbo é explicativa, pois depois do verbo é conclusiva. Vai te dar a ideia de conclusão, de consequência. Portanto, por conseguinte, por isso e assim. Olha lá o exemplo. O piloto correu muito, logo
chegou em primeiro lugar. Olha aí, a conclusão dele ter corrido muito é que ele chegou em primeiro lugar. Gostava de brincar, por conseguinte, não era levado a sério. Aí, ele tá dando uma consequência. A pessoa que brinca muito, as pessoas não levam ela a sério. Se a gente falar assim, o aluno estudou muito, logo ele passou na prova. Olha aí, que legal. Usou uma conjunção conclusiva, tá bom, gente? Essa conjunção vocês precisam usar bastante na cabeça de vocês, pensar bastante sobre ela para vocês poderem passar. Gente, as conjunções coordenativas, elas também podem formar locuções. Uma mesma conjunção, uma locução conjuntiva, pode assumir mais de um sentido. Então, trabalhou muito e descansou em seguida. Trabalhou muito e foi promovido. Trabalhou muito e foi dispensado. Olha só os sentidos, gente. Vamos lá. A primeira te dá o sentido de adição. Trabalhou muito e descansou em seguida. Essa é a adição. A ideia a mais. E a outra, uma conclusão. Olha, porque ele trabalhou muito, ele foi promovido. Foi uma conclusão do esforço dele, teve a promoção. E a última é adversativa, porque a ideia de oposição, se vocês forem pensar, trabalhou muito e foi dispensado. Não faz muito sentido, né? Na verdade, se você trabalhasse muito, você teria que ficar no trabalho. Então, gente, olha só. As conjunções coordenativas foram essas. Vocês precisam prestar atenção quais são elas, memorizarem seus usos e utilizarem elas no seu dia a dia, principalmente nos seus textos, quando vocês forem fazer a produção de texto, quando vocês forem fazer a prova interpretativa, quando vocês forem fazer a prova de múltipla escolha, pensem sobre elas. É fácil, não é difícil, é uma questão mais de vocês estudarem, entenderem, memorizar essas conjunções, tá bom? Agora a gente vai passar para as conjunções subordinadas. As conjunções subordinadas ou conjunções subordinativas, gente, elas podem ser integrantes ou adverbiais. Primeiro a gente vai ver as integrantes. As integrantes, gente, elas indicam que a oração subordinada por elas introduzida completa ou integra o sentido da principal. Introduzem orações que equivalem a substantivos, são elas que ou se. Então, conjunção subordinada integrante. Gente, subordinação é aquela em que os períodos ou os termos da frase que são ligados, quando eles ficam sozinhos, eles não fazem sentido. Olha o exemplo aqui de uma integrante. Espero que você volte. Então, gente, espero sua volta. Não sei se ele voltará. Não sei da sua volta. Aqui, olha, o que e o se, esse que aqui, ele está tendo o sentido de sua volta. Então, o sentido dele é o sentido de um substantivo, sua volta. Espero que você volte. E não sei se ele voltará. Aí, nesse caso do se, é da sua volta. Você pode substituir por a sua volta. Tá bom, gente? Então, essa aqui é a conjunção integrante. Subordinada integrante. É que e se, na verdade, ó. Tá vendo? Está no meio da oração, está ligando dois períodos, que não farão muito sentido se você tirar essa conjunção, mas essa conjunção tem um sentido de substantivo, que é a sua volta. No outro, a mesma coisa, se você tirar a conjunção, não vai fazer sentido os períodos, esses dois trechos, então ele fica aqui, mas o sentido dele é um sentido de substantivo. Então, isso é uma conjunção subordinada integrante. E também nós temos as conjunções subordinadas adverbiais, que indicam que a oração subordinada por elas introduzida exerce a função de adjunto adverbial, da principal, de acordo com a circunstância que expressam. Gente, vamos ver aqui. Elas podem ser classificadas em causais, que tem a ideia de causa, introduzem uma oração que é a causa da ocorrência da oração principal. Por exemplo, porque, que, como, porque no início da frase, pois que, visto que, uma vez que, porquanto, já que, desde que. Então, vamos lá. Exemplo, como não trabalhou, foi dispensado. Esse como aqui, ele é uma ideia de causa. Ele está te dando a causa. Foi aprovado uma vez que estudou bastante. Foi a causa, a consequência, tá bom, gente? Então, ela é uma conjunção subordinativa causal. E vocês sabem que é subordinativa porque você sabe que os períodos, eles não trabalham sozinhos aqui, tá bom? Eles precisam dessas conjunções para poder ligar os períodos e dar o sentido da frase.
As conjunções subordinativas podem ser finais, pois elas expressam a ideia de finalidade ou objetivo. São elas para que, a fim de que, porque, para que e que. Exemplo, preparou o projeto a fim de que a empresa aprovasse. A ideia da finalidade, gente, do objetivo, por que ele preparou o projeto? A fim de que a empresa aprovasse. Ele tinha um objetivo, então por isso que ela é final. Olha aí, fomos à mostra no MASP para que aprendêssemos mais sobre arte moderna. Teve um objetivo, uma finalidade, esse para que está mostrando aqui, tá bom, gente? Então, conjunção subordinativa final. Gente, conjunção subordinativa temporal. A ideia que exprime circunstância de tempo ao fato expresso na oração principal. São elas quando, enquanto, antes que, depois que, logo que, todas as vezes que, desde que, sempre que, assim que, agora que, mal, assim que. Olha só, gente. Temporais. Circunstâncias de tempo, gente. Circunstâncias de tempo. Mal chegou, sentou-se na primeira fila. Esse mal aqui, qual que é a circunstância que ele está dando? Que foi muito rápido. Ele chegou e já sentou na primeira fila. Assim que chegou, sentou-se na primeira fila. Olha aí, também te dá uma ideia de tempo, tá bom, gente? De quão rápido foi para ele sentar na primeira fila. Ele chegou, assim que ele chegou, ele já foi. Tá te dando essa ideia, tá bom? Então, a ideia de tempo. Elas podem ser condicionais também. Conjunções subordinativas condicionais, eles te dão a ideia de condição ou de uma hipótese. São elas se, caso, contanto que, salvo que, a não ser que, desde que, a menos que, sem que. Caso você vá ao clube, não deixe de levar roupa de banho. Olha aqui, a condição. A hipótese, que se você for para o clube, é legal você levar roupa de banho. O clube normalmente tem piscina. Então, é uma condição para você ir no clube. Irá viajar a menos que algo maior o impeça. Então, esse ao menos que também está dando uma condição, ou tá dando uma hipótese que ele só não vai viajar que se alguma coisa muito importante acontecer. É bom memorizar, gente, é bom decorar essas conjunções, saber a diferença das duas, da subordinativa para a coordenada e fazer bastante exercício, tá bom, gente? As conjunções podem ser conformativas também, ideia de conformidade, um fato com o outro. São elas conforme, como, segundo, consoante. Olha lá, conforme combinado, estarei lá no horário previsto. Olha aí, ideia de conformidade, certo? Segundo lhe disseram, estaria em bom lugar. Então, olha só, é conforme, é uma coisa que você já está seguindo, entendeu? É um raciocínio que você já está seguindo. Então, você pode usar essa conjunção sim. Gente, as conjunções também podem ser concessivas quando elas são subordinadas. Ideia contrária da principal. Concessiva, que é uma ideia contrária com a ideia principal, sem, no entanto, impedir a sua realização. Olha lá, quais são elas? Embora, ainda que, apesar de, se bem que, mesmo que, por mais que, posto que, conquanto. Gente, olha lá, trabalhava, embora já estivesse aposentado. Trabalhava, embora já estivesse aposentado. É uma ideia contrária, porque quem trabalha a gente imagina que não possa estar aposentado. Quem trabalha não está aposentado, né? Mas nesse caso trabalhava, embora já estivesse aposentado. Estamos falando de uma pessoa que já está aposentada trabalhando. Então, é uma ideia contrária. Fui ao teatro, ainda que preferisse ir ao cinema. Ideia contrária também, tá bom? A ação acontece, mas a ideia da ação é contrária. Isso essa é a classificação das concessivas, tá bom, gente? Podem ser comparativas, ou seja, que dá a ideia de comparação. Elas produzem uma oração que expressa a ideia de comparação com referência à oração principal. Então, a oração principal e a outra é a oração subordinada. São elas: como, assim como, tal como se, tão, como, tanto quanto, do que, quanto, tal, qual, tal qual, que nem e que, combinado com menos ou mais. Por exemplo, gente, comparação. Ele é forte como um touro. Olha, está comparando esse como. Ele é mais estudioso do que o seu irmão.
Esse mais estudioso aqui está comparando também, tá bom, gente? Então, assim, vocês precisam prestar atenção nessas coisas, para vocês não fazerem confusão, tá, gente? Podem ser consecutivas, introduzem uma oração que expressa a consequência da principal. Então, ou seja, uma consequência. São elas de sorte que, de modo que, sem que não, de forma que, de jeito que, tendo como antecedente a oração principal, uma palavra como tal, tão, cada, tanto e tamanho. Por exemplo, olha lá, aquele atleta correu tanto que terminou a corrida exausto. Olha a consequência de correr tanto. Trabalhava muito de modo que não tinha tempo para o lazer. É a consequência de trabalhar muito. Então a ideia vai ser essa, tá bom, gente? Pode ser proporcional, gente. Olha lá. Introduzem uma oração que expressa um fato relacionado proporcionalmente à ocorrência da principal. São elas: à medida que, à proporção que, ao passo que, e as combinações quanto mais, quanto menos, menos, quanto menos, mais e quanto menos, menos. Tem aqui as proporcionais, gente. Ela pode ser também feita, classificada com combinações. Então vamos lá, gente. À medida que se preparava para o evento, ficavam mais ansiosos. Gente, à medida que se preparavam para o evento, ficavam mais ansiosos. Olha aí a proporção, gente. Então, assim, é um fato relacionado proporcionalmente à ocorrência da principal. À medida que se preparavam para o evento, ficavam mais ansiosos. A proporção que o país crescia economicamente, sua população diminuía, tá bom, gente? Tá falando sobre proporções, tá bom, gente? As conjunções subordinativas, elas também podem ser formadas por locuções conjuntivas. Conjunções subordinativas podem ser formadas por locuções conjuntivas. E elas também podem assumir mais de um sentido. Vamos classificar aqui, gente. Olha lá, como não trabalhou, não recebeu o salário. Causa, esse como aí está como causa. Olha o próximo, não trabalhou como todos os outros trabalharam. Esse aí é de comparação, ó, também é a mesma conjunção. Conheço aquele garoto desde que éramos criança, desde que de tempo. Vou ao cinema desde que não seja um filme de suspense, essa é a condição. Então, se vocês souberem classificar com relação a ser tempo, de causa, comparativa, essas conjunções, dessa maneira, fica muito mais fácil de vocês poderem classificar quando forem fazer a prova. Prestem atenção quando vocês vão utilizar essas conjunções iguais com sentidos diferentes. Muito importante perceber a diferença. Agora, gente, eu coloquei aqui um exemplo de uso. Vamos ler junto e vamos prestar atenção no que está escrito, porque é importante. O uso indevido de conjunção é exemplo de incoerência em texto jornalístico. Olha só. Em certos contextos, coerência pode ser sinônimo de coesão. Um repórter registrou num parágrafo sua percepção sobre o terceiro e último debate entre Bush e Kerry pela presidência dos Estados Unidos. E aí ele colocou assim, gente, o jornalista. Embora vestidos iguais para o evento, com terno escuro e gravata vermelha, eles também apresentaram diferenças em relação a políticas de ação afirmativa. Esse é o que se pode chamar de período desconexo, gente. A primeira oração de embora até vermelha, olha lá, a primeira oração de embora até vermelha, constitui uma concessão que não se coaduna com a afirmação contida em seguida de que eles também apresentaram diferenças. Por quê, gente? Olha só, ele fala assim, embora vestidos iguais para o evento, com terno escuro e gravata vermelha, eles também apresentaram diferenças em relação à política de ação afirmativa. Então, assim, não te dá aquela ideia de oposição. Você não está vendo uma oposição aqui. Então, não tem muito conexão em colocar essa conjunção aí. Ocorre que também é um reforço do verbo ligado a diferenças e ir embora. E a conjunção adverbial concessiva que expressa a ideia contrária, como nos seguintes casos. Embora diga que não tem dinheiro no exterior, bloqueia as tentativas para que os bancos suíços mandem para cá extratos com seu nome. Olha aí, esse embora nessa frase está dando um sentido de oposição. Na outra frase, não está dando esse sentido. Então precisa prestar atenção sobre essas coisas. Embora roube, não quer que o chamem de ladrão. Oposição também, de ideia de contrariedade.
Enfim, o redator escreveu algo com o mesmo sentido do seguinte enunciado. Embora o maxixe seja um ótimo alimento, também o jacaré não pode usar garfo por não ter dedos. Olha aí, é igualzinho o que ele falou. Aqui a análise está falando que você usou a conjunção embora errado. E se você usar uma conjunção errada, gente, literalmente ele vai te dar um sentido errado na tua frase. Então, assim, ele fez uma comparação bem esdrúxula e eu trouxe aqui para vocês perceberem. Olha só, embora o maxixe seja um ótimo alimento, também o jacaré não pode usar garfo por não ter dedos. Olha aí, não tem nenhuma ideia de contrariedade aí, não tem sentido, não tem nexo no que ele está falando aí. É a mesma coisa da maneira que o jornalista colocou lá na frente a frase. Agora, vamos ver como poderia ficar melhor essa frase. Olha lá, o texto continua e fala assim, outra coisa, embora vestidos iguais, no caso iguais, aqui funciona como advérbio e não poderia ser pluralizado. Então, o advérbio não pode entrar no plural, porque ele é invariável, gente. Advérbio é invariável, você não vai pluralizar ele, tá bom? Significa igualmente, vestidos de modo igual, da mesma maneira, de igual maneira. Então, como a gente pode tornar esse texto coeso? Olha só. Embora vestidos da mesma maneira ou igualmente para o evento, com terno escuro e gravata vermelha, eles divergiram em relação à política de ação afirmativa. Aí o sentido é de contrariedade, porque está falando que eles chegaram lá vestidos iguais, e a impressão que você tinha é que eles iam ter o mesmo discurso, mas eles não tiveram o mesmo discurso. Então, gente, prestar bastante atenção nos textos, prestar atenção no uso das conjunções, prestar atenção no uso dos advérbios, saber que eles são diferentes, que eles classificam, que eles dão circunstância. Estudem bastante, gente. Qualquer coisa, revejam os vídeos e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.